Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma oração primeiro? Querido Deus, que o Senhor possa nos abençoar, nos dar entendimento na aula de hoje. Em nome de Jesus, amém. Eu sou a professora Mary Ellen de Matemática. Hoje vamos estudar equações, incógnitas, funções e variáveis. No conteúdo do nono ano, vamos começar no segundo bimestre estudando equações incógnitas, funções e variáveis, um assunto muito importante para a introdução de função do primeiro grau e do segundo grau posteriormente. Aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos um retângulo de altura 10 e base igual a x. Se eu quiser calcular o perímetro dessa figura, eu vou definir uma fórmula para ela somando todos os seus lados. Então, como a base mede x, o seu lado oposto mede x. E como a sua altura mede 10, o seu lado oposto medirá 10. Colocando tudo isso numa soma, eu vou ter P igual a x mais 10 mais 10. Somando os termos semelhantes, temos P igual a 2x mais 20. Logo, uma função que define o perímetro do nosso retângulo. Aqui não conhecemos o valor de x. Se conhecermos o valor de x, como 2, por exemplo, e substituirmos aqui, multiplicaremos 2 por 2, que é 4, e somando com 20, logo o perímetro será 24. Então, nada mais aqui é uma fórmula para definição do perímetro desta figura. Algumas coisas podemos notar nessa fórmula. Uma delas é que eu tenho um termo que está multiplicando x e um termo independente. Isso é muito semelhante a uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau é uma função genérica do tipo y igual a m vezes x mais n, onde o m é o coeficiente que acompanha o x e o n é o termo independente. Aqui, nessa função, chamamos ela do primeiro grau porque o grau de uma função depende do expoente do nosso x. Como não aparece nenhum expoente, logo o expoente é igual a 1 neste caso. Se o expoente fosse 2, teríamos então uma função do segundo grau. Temos então aqui 3 passos bem importantes para os elementos da função do primeiro grau. O primeiro deles é falado sobre o m. O m na função do primeiro grau nada mais é que o coeficiente angular. O coeficiente angular é o que dá a inclinação da reta da função, se é mais para a direita ou para a esquerda. Vejamos então aqui no nosso exemplo. Se o m for maior que zero, ou seja, positivo, a nossa reta ela é para o lado direito aqui no primeiro quadrante do plano cartesiano. Isso significa uma função crescente. Então, recapitulando, uma função onde o nosso m é positivo, ela é crescente e tem a reta da função virada para a direita no primeiro quadrante. Quando o m é menor que zero, é uma função decrescente, ou seja, o m negativo, a reta da função ela vai estar com a inclinação para a esquerda e no segundo quadrante. Então, veja aqui, com m negativo, reta da função, inclinação para a esquerda. O próximo passo, então, é falado sobre o termo independente, o n. O n nada mais é que o coeficiente linear. E o que é o coeficiente linear? Na reta da função, quando ele corta o eixo do y, esse valor aqui seria o valor do termo independente, ou esse valor onde a reta cruzou o eixo do y. Então, n aqui eu sempre vou ter um par ordenado onde o x é 0 e eu tenho o valor atribuído do termo independente. Eu posso verificar isso tanto na tabela quanto no gráfico e veremos logo mais nos exemplos. O item número 3, que é a raiz
da função é a mesma coisa que a solução da equação. O que seria a raiz de uma função? A raiz de uma função é o valor numérico que torna a sentença verdadeira. Então, para encontrar a raiz dessa equação, basta substituir no termo dependente negativo e dividirmos pelo o termo que depende do x, ou seja, o coeficiente que está junto aqui do x, nessa formulazinha. Então, uma dica bem fácil para você encontrar a raiz ou a solução da equação. E vejamos então aqui no nosso exemplo. Dada aqui então a função y igual a 2x mais 4, eu tenho aqui o m, que é o coeficiente angular, igual a 2, que está acompanhando o x, e o 4 é o n, o coeficiente linear. Para eu achar a raiz ou a solução dessa equação, basta substituirmos nessa fórmula. Então, n, negativo é da fórmula, dividido por m, então ficaria menos 4 dividido por 2, logo x é igual a menos 2. Esse x igual a menos 2 nada mais é que a raiz ou a solução da equação, ok? Se eu substituir esse menos 2 aqui nessa função, você vai perceber que vai zerar essa equação, porque 2 vezes menos 2 é menos 4, com mais 4, 0. O que significa isso? Olha só, aqui no plano cartesiano, nós temos a reta da função em vermelho e ela cruza o eixo x no ponto igual a menos 2 aqui da nossa reta. Esse menos 2 é esse x que nós encontramos. Então, a reta cruza o eixo do x no menos 2, que é a raiz da equação. E esse 4 aqui seria o valor do coeficiente linear. Então, coeficiente linear conseguimos identificar tanto na parte algébrica quanto na parte geométrica da função. Bom, pessoal, vamos ver alguns exemplos para entender melhor o gráfico e quais os elementos da função do primeiro grau. Aqui, então, eu tenho no exemplo A função y igual a menos 2x menos 1. Vamos identificar quem é o coeficiente angular, m, e quem é o coeficiente linear, o n. Então, o m, coeficiente angular, sempre é aquele que acompanha o x. No caso aqui, eu tenho o m igual a menos 2. E o coeficiente linear é o termo dependente, que não tem letra com ele. Então, esse vai ser igual a menos 1 nesse exemplo. No exemplo B, eu tenho x mais 3 na minha função. Então, o número que acompanha o x é o coeficiente angular, o m. No caso aqui, quando eu não tenho nenhum número na frente do x, o valor dele é igual a 1, nunca igual a 0. E o n, o termo dependente, vai ser igual a 3. Letra C, y igual a x sobre 2. Então, eu tenho uma fração. Do mesmo jeito, quando eu tenho a letra x na frente dele, o coeficiente é o angular, o m. Então, no caso aqui, o m vai ser 1 sobre 2. Não tem nada aqui na frente, então o valor é 1. O n já não aparece, eu posso dizer então que n é igual a 0. Letra D, y igual a menos 2 mais 5x. Então, veja você, o m, que é aquele que acompanha o x, às vezes ele pode aparecer em ordem trocado com o coeficiente linear, tá? Então, tem gente que sempre fala assim, o m é quem vem primeiro. Não, não é quem vem primeiro. O m é aquele que acompanha o x. Então, o m vai ser igual a 5. E o valor de n, que é o coeficiente linear, é o valor de menos 2. Gráfico. O gráfico de uma função no primeiro grau é sempre uma reta, como você pode perceber lá no começo da explicação. Então, vejamos aqui o exemplo. Seja a função y igual a 3x mais 1.
Então, existem dois modos para traçarmos esse gráfico. O primeiro deles é atribuirmos vários valores para x, encontrarmos os valores de y usando a função e traçar o nosso gráfico. Então, vamos lá a esse modo. Então, esse valor aqui, ó, de menos 2 a 1, foi eu que sugeri. Você também pode sugerir, quando você for fazer o seu exercício, qualquer valor para a letra x aqui no caso, tá? Então, com a função aqui, ó, eu vou calcular o valor de y substituindo menos 2 no lugar desse x aqui. Então, vai ficar 3 vezes menos 2 mais 1. Resolvo sempre primeiro o produto, então 3 vezes menos 2, menos 6, mais 1, o valor aqui eu tenho menos 5. O próximo número vai ser 3 vezes menos 1, mais 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Com 1, o valor igual a menos 2. Y igual a 3 vezes 0 mais 1. Todo número multiplicado com 0 é 0, então o que sobra? 1 positivo. E o último, y igual a 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, esse modo aqui você já deve ter visto em algum momento no conteúdo do 7º e 8º ano, tá? Então, é um modo que a maioria já sabe e é válido também para a construção do gráfico do primeiro grau. O que eu achei aqui são vários pares ordenados, valores de x e de y que eu vou colocar no meu plano cartesiano. Meu plano cartesiano, então, é constituído pela reta da horizontal, que é a reta x, e a da vertical, a reta y, ok? Os valores para a direita aqui do y serão positivo, para a esquerda negativo, para cima do x positivo e para baixo do x negativo. Então vejamos, menos 2 para x com menos 5 para y. No seu caderno, no seu material didático, quando você for fazer esse plano cartesiano, o ideal é que você use uma malha quadriculada e uma régua, ou somente uma régua usando as medidas corretas a cada 1 centímetro ou meio centímetro, senão o seu gráfico não vai dar certo, ok? Então, menos 2 com menos 5, você vai pegar e vai fazer uma linha pontilhada no menos 2 do x até o menos 5 do y. O ideal é que até a linha pontilhada você faça com o auxílio de uma régua, tá? Porque senão os pontos não vão ficar alinhados e você não vai conseguir a sua reta da função. Então, ponto de encontro das duas linhas pontilhado é o par ordenado menos 2 e menos 5. O próximo ponto, menos 1 para x, com o menos 2 do y. Então, tá aqui menos 1 com menos 2, ok? O próximo ponto, então, é o par ordenado 0 e 1. Então, veja que eu não tenho o valor de x, eu tenho o valor de y. Quando eu não tenho o valor de um dos dois, o ponto fica em cima da reta. No caso, em cima da reta do y, no valor de 1, positivo. Próximo ponto, 1 para x e 4 para y. Então, 1 do x está aqui e o 4 do y está lá em cima. Você vai fazer uma linha pontilhada até o valor do 4, tá? Nunca uma reta para fazer os pontos, e sim a linha pontilhada. Feito isso, você já tem a reta da função com os pontos alinhados. Então, pegue a sua régua e aqui você vai alinhar os pontos, unindo eles. Pronto. Com o gráfico feito, podemos observar então qual é o coeficiente linear aqui, coeficiente linear, que é o valor
1 positivo. Qual que é a coordenada dele? 0 para x e 1 para y. Podemos perceber isso aqui também na tabela. Quando x é 0, então logo este daqui é o coeficiente linear, ok? Podemos perceber também na forma algébrica aqui na função, o valor 1, tá? Que é o termo independente, é o valor de n, que é onde a reta cruza o eixo y. Vamos então para o próximo exemplo. No segundo modo, vamos ver como esboçar o gráfico da função. Então, seja a função y igual a 2x mais 1, esboce o gráfico da função e dê a solução da equação. Então, o esboço do gráfico a gente vai construir conhecendo o coeficiente linear e a raiz da função, que nada mais é que a solução da equação que o exemplo já está pedindo. Então, aqui, na nossa função, o valor do coeficiente linear é igual a 1, tá? Coeficiente linear é aquele termo independente que não tem letra com ele. Para definir o valor de x, a gente vai usar a formulinha x igual a menos n sobre m. Lembrando, então, que o m aqui na nossa função é o 2, o número que acompanha o x. Substituindo na nossa fórmula, então temos menos 1 sobre 2. Para colocar um valor que esteja como fração na nossa reta numérica do plano cartesiano, vamos transformar para decimal dividindo 1 por 2, 0,5. Então, para fazer o esboço do gráfico, basta saber então a solução da equação, que o exercício já pede, e o valor do coeficiente linear. Conhecendo então o coeficiente linear e o x, que é a raiz da equação, basta colocarmos esses pontos no plano cartesiano. Então, n vai ser aqui no valor 1 na reta do y, tá? O pontinho aqui da nossa coordenada. E o valor de 0,5 para x vai ficar entre menos 1, aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho menos 2. Então, 0,5 é a metade aqui entre 0 e menos 1. Então, este valor aqui, ó, menos 0,5. O ponto, então, vai ficar bem aqui, que é a nossa raiz da função. O que que você vai fazer? Vai pegar uma régua e vai ligar esses dois pontos colocados no plano cartesiano. Pronto, deste modo você já tem a reta da função igual a 2x mais 1. Esse é o esboço do gráfico. Neste exemplo, vamos traduzir em linguagem algébrica nossa situação-problema. Vejamos. Na produção de X peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8,00 mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida, sendo X o número de unidades produzidas. Letra A, escreva a função que fornece o custo total de X peças. Então, vamos chamar a nossa função que estamos procurando de Y. Como eu tenho aqui algumas informações importantes, como o X, o número de unidades produzidas, e 50 centavos, o custo por unidade produzida, logo eu posso dizer que eu tenho Y igual a 0,5 vezes X. Por quê? Porque se eu multiplicar 50 centavos por cada unidade produzida, eu vou ter o custo dessas unidades. Só que tem mais um detalhe, essa produção tem um custo fixo também de R$ 8,00. Então, para cada unidade produzida eu tenho 50 centavos mais um custo fixo de R$ 8,00. Aqui eu já tenho uma função que fornece o custo total da quantidade de peças produzidas.
No item B, eu vou calcular o custo total de 100 peças usando a função encontrada no item anterior. Y é igual a 0,5 vezes x mais 8. Como eu tenho o x aqui na informação, é a quantidade de unidades produzidas, logo eu vou substituir o x por 100, ok? Nessa expressão, o que eu vou resolver primeiro é o produto, 0,5 vezes x. Nem precisamos montar essa conta, né? Basta andarmos a casa, aqui a vírgula, 2 casas para a direita. Então, y é igual a 50 mais 8. Para quem não entendeu, vou fazer aqui no cantinho, 0,5, eu ando 2 casas. Vai cortar o 0 e a vírgula, ok? Então, voltando, o valor de 100 peças, o custo total vai ficar igual a R$ 58. Vamos então agora encontrar as soluções dessa equação polinomial que você não aprendeu ainda, não é uma função do primeiro grau, mas sim tem jeito de encontrar as suas soluções, que é a mesma coisa que as raízes dessa equação, olhando graficamente. Então, temos a função abaixo representa o gráfico da função polinomial y igual a x, a que multiplica x menos b, que multiplica x menos c e que multiplica x menos d. Por meio dele, encontre suas soluções. Então, basta você lembrar lá no comecinho da aula que eu expliquei que as soluções da equação é a mesma coisa que a raiz. E que a raiz, olhando no gráfico, é onde tá a função cruza o eixo do x. É exatamente isso. Então, aqui eu tenho a função, tá? Y, e ela está cruzando no -3, no -1 e no 2. Logo, essa será a sua solução. X igual a -3, -1 e 2. Prontinho, já encontramos todas as soluções da função denominada acima, ok? Te vejo na próxima aula para continuarmos o nosso conteúdo.